O estímulo pode ser a bolsa da Louis Vuitton, que custa R$10.500. O sujeito trabalha o ano inteiro e não ganha R$10.500. E pior, tem um monte de gente que compra e sobra dezenas de bolsas da Louis Vuitton para fazer absolutamente nada. Um porta-níqueis da Louis Vuitton, eu já tive a curiosidade de saber quanto custa. Um porta-níqueis, sabe porta-níquel? Primeiro que não existe níquel mais. Começa por aí. Segundo, se você pegar um monte de moeda de R$1 e colocar dentro do porta-níquel, não dá os R$600 que ele custa. E as pessoas compram isso. Porque, além da entropia, outra força da física que exerce uma pressão muito grande sobre nós chama-se inércia. A nossa tendência, a tendência de toda a massa, é permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, não mexe comigo, deixa onde eu estou que está muito bom. É aquela acomodação. Nós somos um núcleo de energia. Cada corpo físico, cada perispírito agregado a esse corpo físico, acoplado a esse corpo físico, é um núcleo de energia. É um centro de forças. É isso que é. E o espírito em si, que ninguém sabe o que é, nem Kardec ousou descrevê-lo, não é? Porque os espíritos superiores dizem, não, menino, isso não é para vocês ainda. Espírito, o que é o espírito, não dá para entender. É uma fagulha, uma centelha, é um núcleo, ninguém sabe o que é. E dá para saber, dá muito trabalho já para a gente saber, e o que a gente não sabe. Né? O importante é nós conseguirmos administrar. Isso é o espírito, dá para saber o que é o espírito. Esse elemento, essa coisa que organiza essa energia do universo, concentrada num ser, numa entidade. Cada um de nós é uma entidade. As entidades, algumas nós vemos e outras não vemos. Por padrões vibratórios diferentes. Só. Entre nós e os desencarnados, a única diferença é que eles estão numa situação mais confortável. Não estamos vendo e não vamos falar mal deles. E entre nós nos vemos, então, né? Assim vai. Não é verdade? Nossa, viu que aquela blusa de globo, acho que não tem outra. Ou, nossa, tá brincando. O que será que está fazendo, não? Trabalhando às vezes, né? Então, somos um fluxo de energia. A vida é um processo energético. E quando todo processo energético do universo, já tem um começo, um meio e um fim. Isso. E o perispírito, que é essa parte mais sutil, e portanto com energias que permanecem por mais tempo, por séculos e séculos, vai se transformando, vai se adequando em cada encarnação a esse padrão energético mais denso, né? E vai conquistando para si, através das experiências, novos padrões de vibração. Quanto mais em cada existência tu te aferrar às coisas da matéria, mais pesado fica o teu espírito. Quando você desencarna, você percebe, caramba, não consigo nem sair do lugar. Quanto mais espiritualizado você se torna em cada encarnação, mais leve vai ficando o teu perispírito. E aí, em cada encarnação, você volta para lá e se rejubila. Puxa, é gostoso, hein? Ó, missão cumprida, conquistei isso, conquistei aquilo, errei aqui, mas aqui eu acertei, e vai se ajustando. Então, cada encarnação é uma oportunidade de espiritualizar o perispírito, de diluir as tensões que caracterizam o perispírito primitivo, primário. E ele é feito de emoção. Tem um começo, tem um meio e vai ter um fim. Nós o utilizamos não só como instrumento para alcançar esses fins que nós nos propomos, os objetivos para os quais nós reencarnamos, mas ele próprio, com as suas próprias leis, nos ensina, os nossos corpos nos ensinam a respeitar os limites, principalmente.
Então, isso é fundamental. Saber que somos seres limitados, sim. E é esse limite que nos liberta e nos engrandece. Não nos aprisiona. Ele nos engrandece e nos liberta posteriormente. Porque o aprendizado de se trabalhar dentro do limite é de extremo valor para a alma e para o espírito. Que ainda é meio infantil, no nível evolutivo que nós estamos, é meio infantil, meio adolescente. Ou seja, não quer saber de limite. Ele quer fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, tomar para si o que ele quiser e pronto, vamos. O encargo, o mergulho e a fixação nessa energia, nesse núcleo de energia que é o corpo físico, com as suas próprias leis biológicas, dentro de uma sociedade com as suas leis morais, que também nos limitam, faz com que já tenhamos de saída um grande aprendizado, que é de respeitar limites. A não aceitação disso é a não aceitação da vida. E a não aceitação da vida não é morrer, mas é degenerar. É apodrecer, para usar uma expressão mais dura. A aceitação do limite nos liberta. Essa é a primeira dica. A não aceitação dos limites vai levar o indivíduo para que ele transite, vai fazer com que o indivíduo transite entre os dois extremos que são a ansiedade e a depressão. Olha o que ele diz aqui. Essa expectativa de realizar esses impulsos, esses objetivos da vida, que é conquistar, pode, quando exagerado, uma ânsia vira ansiedade, se converte em medo, em resistências neuróticas, em medo da vida, em depressões e fobias, se fica preso ao passado. Sob algum aspecto, ou recua diante de certos riscos, sem os quais não se pode atingir as metas pré-fixadas. Se o indivíduo, na busca pelo seu processo de vida, fica preso ao passado, ou se resguarda diante dos riscos ou diante das dificuldades, não enfrenta as dificuldades, ele vai ficar preso às fobias, às depressões, a todos os processos doentios da alma. No extremo dos psicóticos, ou a gente mesmo, em alguns momentos, todos nós vivemos de limite entre a psicose e a neurose, entre a doença mental profunda e essa doencinha que nós vamos levando, mal. Quantas vezes muitos de nós aqui não nos viu, ou pelo menos se imaginou, deitar na cama quietinho, no escurinho, e se curvar, e se colocar na posição fetal. É a memória de maior conforto, porque era o momento em que nós estávamos no ventre materno. Ali estávamos seguros. Nós estávamos sendo alimentados, estávamos sendo cuidados e protegidos, e ao mesmo tempo crescendo, se desenvolvendo, sem nenhum esforço, porque estavam dentro de uma mãe. Por isso a mãe é a figura tão nuclear da nossa existência. Essa posição de conforto, no extremo da angústia, nós buscamos. Ou seja, quanto mais nós regredimos na nossa condição passada, mais doente nós estamos. Por isso, o depressivo profundo, ele não sai da cama. Ele não consegue mais sair da cama, ele não quer se alimentar, porque ele não tem mais energia para lutar. Ele não tem mais a mãe para mantê-lo,